Está começando o Story Talks, política, que é trazer assuntos aí que agregam no seu conhecimento e ajudar você a votar melhor aí nas próximas eleições. Não se esqueça de deixar o joinha, seguir a nossa página e comentar. É importante o comentário, gente, porque aumenta o alcance das nossas publicações e o engajamento das nossas redes. E é de graça. E é de graça, por enquanto. Por enquanto. Hoje estamos aqui com o vereador e pré-candidato à Prefeitura de Piracicaba, Paulo Campos. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite Paulão. e bater esse papo com a gente aqui, fazer um conteúdo para o pessoal que nos acompanha, Paulo. Obrigado, Felipe, Cleiton, a minha aí que fez a intermediação para que nós estivéssemos aqui. Agradeço a acolhida, a recebibilidade, que Deus possa abençoá-los aí. Então, à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Paulão. Manda aí, Cleitão. Paulo, acho que o primeiro passo aqui é saber um pouco da sua história. Como que você decidiu entrar para a política? Eu acho que ninguém nasce, eu quero ser político. Como que você escolheu? Não, precisa entrar para ajudar a sociedade de alguma forma. Pois é, eu nasci e cresci no Novo Horizonte, um bairro periférico da cidade. E naquela região, uma região muito carente em todos os aspectos, as pessoas sofriam muito, hoje não mais, graças a Deus, um avanço significativo, então, em todos os aspectos também. E em 2002, eu trabalhava na Caterpillar. Eu tinha, graças a Deus, uma relação muito estreita de amizade com a Maria Antônia, a saudosa Maria Antônia, que faleceu e trabalhava na área de comunicação social da Caterpillar. De modo que, quando ela soube que eu desenvolvi um trabalho de cunho social na região do Novo Horizonte e adjacência, ela disse o seguinte: Paulo, nós fazemos aqui a campanha do quilo e a campanha também de Natal. Você consegue nos ajudar identificando quais são as entidades da cidade que realmente necessitam de ajuda? Ela começa pela minha região lá no Novo Horizonte, Cobaia Líbano, Parque do Sabiá, Santo Antônio, Vitória e por aí vai. E aí nós conseguimos atender um público significativo com alimento, também com cestas básicas, loja eletrônica de cestas básicas e também com a sacola de brinquedo nos fins de anos. Então, assim, começou ali um trabalho voluntário, sem nenhum interesse de militar na política. Contudo, com o passar do tempo, isso em 2002, com o passar do tempo, falou, poxa vida, seria interessante você sair candidato a vereador. Eu falei, poxa vida, eu não tenho esse desejo. Sinceramente, não tenho. Estava cursando Direito, salvo engano, segundo, terceiro semestre de Direito. Então, o meu desejo era me formar em Direito, naturalmente passar na prova do AB e divulgar. Consegui, graças a Deus, fazer uma pós-graduação em Direito Constitucional. De modo que sempre tive no coração o desejo realmente de ser um bom advogado e se destacar na advocacia. E aí em 2006 começou uma certa convite de partidos políticos para ser candidato, aquela coisa toda. Fui identificado no bairro lá como líder comunitário. E nós começamos realmente um trabalho de liderança comunitária naquela região. E tomou uma dimensão muito grande, graças a Deus. Ele conseguiu, de fato, avançar com aquele trabalho e não ficou só naquela região. Avançou para outras regiões também. E aí, naturalmente, que alguns partidos me procuraram e falaram: Paulo, poxa vida, saia candidato a vereador conosco aqui, que temos uma chapa competitiva, enfim, tem chance de ser eleito, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar, sobretudo orar a Deus, para que tomasse a decisão mais acertada. Conselho de família também. E aí, lógico que o sábio Salomão fala que na multidão de conselho há sabedoria. Aí consulta a Deus, consulta a mãe, consulta a esposa. Tá todo mundo de acordo? Tá tudo bem. Então vamos embora, vamos pro desafio. E aí, em 2007, eu me filiei ao PTB, que era presidente da época, João Manuel dos Santos, que foi presidente da Câmara por 4 vezes aqui em Piracicaba. E aí, passado um tempo, eu fiquei filiado naturalmente no PTB, fui chamado pelo Gustavo Herman, filho do saudoso João Herman Neto. E me convidou e falou: Paulo, venha no PSB conosco, porque no PSB você tem mais chance. Nós temos aqui um partido que não tem nenhum figurão aqui, nenhum que tenha mandato. E aquele que disputa a eleição com mandato, naturalmente, tem uma facilidade maior. Isso é fato. Isso é fato. Sim. Então, é a mesma coisa você enfrentar uma pré-candidatura com uma máquina. Você enfrentar a máquina não é nada fácil, Cleiton. É verdade, não é fácil. É um desafio muito grande. Então, você tem que se desdobrar, naturalmente. É levantar todo dia às 5 da manhã e dormir a 1. Me filiei ao PSB em 2008, antes das eleições, aquele tempo, acho que era um ano antes de filiação partidária. Filiei ao PSB e saí pré-candidato a vereador, ser candidato a vereador pelo PSB. Naquela eleição eu recebi quase 2.000 votos, contudo não eleito, porque nós não conseguimos atingir o quociente eleitoral, de modo que inviabilizou a minha candidatura naquele ano, com quase 2.000 votos. Em segundo ficou o Leno. Leandro está conosco na chapa, inclusive, nosso pré-candidato também a vereador nessa eleição. Como não elegeu ninguém, voltei a fazer as minhas atividades, que cunho social, sem nenhum interesse, trabalho voluntário. E aí, um desafio da prova da OAB. Quando prestei a prova da OAB, passei, graças a Deus, comecei a advogar. E nesse lapso de 2008 a 2012, eu consegui ajudar muita gente na advocacia, não advogando de graça, pelo amor de Deus, porque eu precisava também para
levar o pão nosso e cada dia para casa. Tem que pagar as contas, né? Pagar as contas, exato. O boleto chega. E em 2012 eu acabei me filiando ao PTB, novamente. Aí me filiei ali e ali fiquei. E fui o terceiro mais bem votado em 12, com 4.601 votos. E aí, lógico que o meu mandato é um desafio grande, porque você não conhece como funciona o Poder Legislativo. É uma experiência nova que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Então, assim, foi um aprendizado grande. Ao lado de alguns colegas ali que me ensinaram bastante. E nesse curto tempo, de 2012 a 2016, eu saí daí candidato à reeleição, com quase 5.000 votos, sendo o segundo mais bem votado da cidade. Em 2018, disputei a eleição para deputado estadual, recebi quase 16.000 votos pelo PSD, também não eleito, mas com votação expressiva naquele momento. Fique à vontade. E em 20, eu fui reeleito pelo terceiro mandato e último mandato também, viu, Felipe? E em 22, topamos o desafio, foi sair candidato a deputado federal pelo Podemos, partido que estou desde 2019, portanto há 5 anos. A Renata Abreu, que é a nossa presidente nacional do partido, me deu a legenda, naturalmente, é a deputada federal do terceiro mandato, uma deputada que vem dando um trabalho maravilhoso em todos os aspectos, colocou um projeto de lei muito importante recentemente lá em Brasília, no Congresso Nacional, que dá a condição de se inserir na cesta básica o absorvente para os adolescentes aí de baixa renda, enfim, as pessoas que têm dificuldade hoje de ir para a escola, ao trabalho, porque não tem o absorvente. Então ela conseguiu criar esse projeto, que foi aprovado e foi sancionado. É uma lei hoje, certo, Miguel? É uma lei. Então é a autoria da nossa deputada federal, Renata Abreu. E nessa toada nós conseguimos aí quase 25.000 votos. E em Piracicaba, desse universo de 25.000 votos, 22 foi em Piracicaba. Caramba. Uma votação expressiva da cidade. Sim. Graças a Deus. E aí, lógico que, decorrido essa eleição, nós começamos a pensar o município. Vamos desenhar a cidade e vamos começar a criar um plano de governo para a cidade, com relação à saúde, educação, social, infraestrutura, plano habitacional, que nós não temos há mais de 30 anos na cidade. E aí, lógico que você consegue daí trazer boas pessoas, agregar boas pessoas que, de fato, estão imbuídas com o mesmo propósito. De lutar por uma cidade melhor, uma cidade que hoje nós temos uma receita, uma arrecadação na ordem de 3.200 milhões, portanto, é planejamento, é um plano de governo estratégico para a cidade, e aí você consegue avançar com todas essas questões. Mas eu confesso que não tinha nenhum interesse de candidatar nada. Quando nós iniciamos o trabalho naquela região do Novo Horizonte, foi de fato para ajudar a população. Por que digo isso, Felipe? Digo porque aos 8 anos de idade, eu trabalhei no lixão do pau queimado. Então eu consegui entender, e eu também passei o que as pessoas passaram. Só sabe dizer o que é fome quem passou, e eu passei. Então essa dificuldade eu passei na minha vida. E tem uma frase do saudoso padre Antônio Vieira que diz assim: quem não viveu, quem não sofreu e quem não se misturou com o sofrimento alheio, este é considerado como um cego de nascença que nunca viu o mar do sol. E é verdade. Quando você conhece a realidade das pessoas, você consegue, de fato, construir um programa de governo que atenda a contento a saúde, educação, social, infraestrutura, habitação, zeladoria. Tive recentemente Felipe, Cleiton, Michele, Gava, a cidade de Indaiatuba. E você consegue enxergar o contraste, que é uma cidade bem cuidada, bem zelada, uma cidade bem administrada realmente, como também a cidade de Jundiaí. Sim. Uma cidade bem cuidada, Sorocaba também, exato. Avançou bastante. Por quê? Porque se teve lá um projeto, um programa de governo que foi discutido, debatido com os secretariados. E importante ressaltar também, vocês estão falando demais aqui, que nós já conseguimos identificar. E graças a Deus já temos o nosso grupo formado, secretariado, saúde, educação, social, infraestrutura, habitação. Temos já também esporte, que é muito importante, que infelizmente em outras gestões se trazia muitos atletas de fora para cá. Sim. Eu sempre contra isso. Eu manifestei na Câmara contrário a isso, porque nós temos bons talentos na cidade e temos que investir em quem está aqui, quem paga impostos aqui, quem recolhe os impostos na cidade. Então nós temos que investir em quem está aqui. E aí eu sempre fui contra isso aí, sempre manifestei contrário. Enfim, mas não devemos fazer gestão olhando o retrovisor, que isso é ruim. Sim. É olhar daqui para frente. E aí, de fato, você consegue avançar com bons projetos e esses bons projetos, naturalmente, vai culminar numa melhor qualidade de vida da população que tanto padece no seu dia a dia. Ô Paulo, você comentou aí, né, das outras cidades aí, Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba. Existe uma comunicação entre as prefeituras e câmaras de cidades, entre cidades, para como fazer as coisas e trazer melhores projetos? Ou isso não acontece, não é muito comum? Normalmente não acontece, viu, Felipe?
Ou você provoca uma reunião, igual o Manga, o prefeito de Sorocaba, é meu amigo. Fomos eleitos juntos em 2012, ele em Sorocaba, eu naturalmente em Piracicaba. Ele lá para cá firmamos uma amizade muito sólida. E tenho o contato dele, recentemente falei com ele, ele falou, Paulo, venha para cá. Eu tenho bons projetos aqui, tanto é que ele está eleito, primeiro mandato, e está objetivando agora a reeleição com quase 75% de aprovação para a reeleição. Então, provavelmente, se não acontecer nada aí que o impeça de sair candidato, eu creio que não, porque é um homem probo, honesto, que de fato leva a política com muita seriedade, eu creio que não haverá objeção de vir candidato à reeleição e levar a prefeitura novamente. Uhum. E aí ele me chamou e falou, Paulo, poxa vida, Piracicaba como que está lá? Com relação à saúde, educação, enfim. Eu falei, ó, nós temos uma dificuldade hoje lá, por quê? Temos hoje 8 mil funcionários públicos ativos, 8 mil funcionários públicos ativos e 6 inativos. Cara, Portanto, um universo de 14 mil funcionários públicos. Caraca. E desse universo todo, de 8 mil que estão na ativa, eles estão aí hoje sem um plano de carreira. Sem um plano de carreira. E o prefeito Manga, em novembro do ano passado, o que ele fez? Ele falou, poxa vida, que importante reconhecer de fato que nós passamos uma pandemia sem precedentes. E aí, lógico, quem esteve à frente de todo esse trabalho foi quem? Só da saúde, Sim. educação, que estiveram de fato à frente aí, e colocando a sua vida em risco para salvar a vida de outrem, não é isso? E aí, o que ele fez? Mandou para a Câmara um projeto de lei que dava a condição de se criar o plano de carreira do servidor público municipal. O plano de carreira do servidor público municipal foi aprovado, hoje é lei, e beneficiou a contento os servidores públicos municipais daquela cidade. E, não obstante isso, falou-se também da questão da Guarda Civil Municipal. Porque hoje, Felipe, Cleito, nós temos uma dificuldade muito grande na cidade, querido, em todos os aspectos, porque quando nós debatemos uma audiência pública na Câmara, a possibilidade de se criar o Estatuto da Guarda, e era a intenção do prefeito, isso eu devo essa humildade de reconhecer isso, e ele falou, não, nós temos nosso programa de governo aqui de fazermos o Estatuto da Guarda. Quando ele disse isso, alegrou nosso coração, porque a Guarda está guardando há mais de 30 anos o Estatuto. E lógico que daí para isso, nós fizemos uma audiência pública na Câmara, que avançou bastante, e aí nós entendemos que seria interessante que nós fizéssemos alguns encaminhamentos. Quais são? Que se criasse o GT, um grupo de trabalho, para se criar efetivamente o Estatuto da Guarda. Foi um misto de guardas civis, indicados alguns pelo comando e alguns também pelos seus pares ali, que, enfim, entenderam que seria interessante que se colocasse alguém ali que fosse, não que os demais não foram imparcial. Não houve isso, acho que eles conseguiram, de fato, construir um estatuto muito bacana. Só que nesse interim, o prefeito Luciano, ele contratou uma empresa chamada FIP, e aí veio para Piracicaba, depois de pronto o estatuto, um estatuto que, de fato, viu, Gaba, atendia ali a contento aos guardas civis municipais. Lógico, nem a todos, mas 90% estavam felizes com aquele estatuto. Porque foi feito pelo grupo de trabalho, pelo GT. Para agradar a todos também, né? Exato. E tem uma máxima que toda unanimidade é burra, não é isso? Isso. Então, se toda unanimidade é burra, então 90% é um bom número. Sim. É um bom índice de aprovação, de aceitação. E aí, quando estava pronto o estatuto, Felipe, foi feito, querido, veio essa empresa FIP, e aí a FIP falou o seguinte, poxa vida, nós temos que mexer nisso aqui. E essa FIP não preservou nem 15% do que a Guarda fez. E aí, lógico, que criou uma revolta, naturalmente, nos guardas civis, e com toda razão, porque eles se debruçaram naquela matéria, conseguiram fazer um estatuto sério, um estatuto que estava, sobretudo, em consonância com a legislação federal, municipal e estadual também, de modo que esperávamos na Câmara só que fosse pautado em forma de projeto de lei e que nós votássemos. E eles conseguíssemos devolver eles, né? Exato, a dignidade aos nossos guardas civis municipais. E lógico que não avançou. Aí, contudo, quando chegou à Câmara o projeto, o estatuto em forma de projeto, a comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, exarou o parecer contrário e aí passou. Quando passa, vai para outra comissão, que é Finanças, a qual faço parte. Quando chegou para nós Finanças, que é composta por mim, pelo André Bandeira, que é um grande amigo, e pelo Rota, que também é um grande amigo, nós reunimos um grupo de guardas civis e falamos o seguinte, poxa vida, vocês querem que aprove dessa forma aqui ou não? Paulo, André e Rota, nesse formato não nos atende, porque não foi preservado nem 15% do que efetivamente nós fizemos. Aí nós fizemos um requerimento e encaminhamos ao prefeito.
E lógico que tem prazo para responder, mas por enquanto não respondeu ainda, e com isso não consigo protelar esse estatuto, porque se aprovar no formato que está, vai ser um retrocesso à guarda em todos os aspectos, e nós não queremos isso, queremos que a guarda de fato seja uma guarda que sempre sonhou com um estatuto aí, que de fato dê a condição de eles poderem trabalhar com dignidade, com um bom salário, com reconhecimento, com plano de carreira, isso é o mais importante. E aí nós estamos aguardando a devolutiva do prefeito, que não tivemos ainda, e assim que chegar para nós, lógico que vamos ter que manifestar acerca disso e aí dar continuidade em outras comissões. Entendi. Esse estatuto da guarda, desculpa a minha ignorância, o que a ausência dele afetava o dia a dia do guarda? Do guarda municipal, né? Uma série de fatores. Esse estatuto hoje, ele cria um novo estatuto, ele cria uma terceira classe. Já vi, espera um pouquinho. Se você tem hoje a primeira e segunda classe, você consegue lá, com muita dificuldade, chegar em segunda classe depois de 20 anos de trabalho para mais. Para mais. Já é uma luta. Agora, você imagine só, passar primeira, segunda classe e terceira classe. Quanto tempo vai demorar? 40, 50 anos. Isso é inadmissível. Não concordo com isso. E não obstante isso, querido, impede hoje. Nós temos uma deficiência hoje de guardas civis municipais na ordem de quase 150 guardas. Certo. Isso que eu pergunto, mas por que não se pode contratar? Abrir concurso público para contratar guarda? Porque não temos estatuto aprovado ainda. Tudo é feito com base no estatuto. À medida que você consegue aprovar o estatuto da guarda, você consegue já, ato contínuo, aprovou, sancionou, virou lei. Virou lei, você consegue daí abrir o concurso e aí naturalmente você consegue contratar. Porque tem uma diferença grande hoje. E não só isso. Hoje é um cálculo feito por habitantes, quantidade de guardas, é isso que é... Exatamente. A nossa guarda hoje, nós temos 350, 360 guardas civis que estão nativas. Só isso. Perdemos 2 recentemente, doença, infelizmente, e não podem, e você vê que dificuldade. Enquanto nós não aprovarmos o estatuto, não repõe não se consegue contratar, não se consegue, não se pode. A legislação engessa. Então, infelizmente, estão sofrendo aí, estão tendo que trabalhar com 2 viaturas à noite, uma cidade com 600 mil habitantes. Porque esse censo, Felipe, que foi feito, foi concluído pelo IBGE, não é dizer que Piracicaba tem 423 mil habitantes é conversa. Isso não retrata a realidade, querido. Nós temos hoje 600 mil habitantes para mais. Somos uma cidade hoje que é sede da região metropolitana, uma cidade que é sede da região metropolitana, um universo aí de 23 cidades, penso que 1.500.000 habitantes mais ou menos. Então veja o tamanho da responsabilidade que nós temos aí, de avançarmos com bons projetos para atender não só a nossa cidade, mas também as cidades das quais fazem parte da região metropolitana. Esse fato que você colocou, né, não só da guarda, mas dos servidores públicos, tem uma quantidade nativa e uma quantidade inativa. Esse inativo são aposentados, isso? Aposentados, isso. Tá. E aí você fala de fazer, de tentar organizar alguma coisa para ter uma estrutura ali de carreira. Isso não geraria um ônus para a cidade em termos financeiros e possíveis aumentos de impostos? Como que funciona isso? Felipe, naturalmente que não, porque, volto a dizer, nós temos hoje um orçamento, uma receita na ordem de 3.200 milhões. Esse valor é anual, você fala? Isso, anual. Em 4 anos, cerca de quase 13 bi. O prefeito hoje tem a condição, veja só por que é tão disputado esse cargo de prefeito. Porque em 4 anos você deve administrar quase 13 bilhões do gasto. Quase 13 bilhões. É lógico, se você não tiver um plano estratégico de governo, uma equipe formada, que de fato conheça, que de fato tenha compromisso com o dinheiro público, querido, infelizmente você não consegue fazer um mandato sério, um mandato que de fato atenda a saúde, educação, social, segurança pública. É lógico que o senhor fala, tá, mas temos recursos para isso? Temos sim, temos em caixa hoje mais de 500 milhões. Cara, e o prefeito anunciou recentemente um pacote de obras para a cidade. É importante isso. Eu seria muito desonesto, Felipe, Cleiton, se dissesse, poxa vida, essas obras do qual o prefeito lançou na cidade, é ruim? Não é ruim. Não vejo com maus olhos. Em que pese que tardio porque eu acho que passou-se aí 3 anos já e 4 meses praticamente. Poderia ter feito lá atrás, não fez, agora é uma outra história. Agora, lógico que existem alguns impedimentos que a legislação eleitoral coloca aí, que ele não pode, a partir do mês que vem, de abril, salvo engano, inaugurar obras. Ele pode até fazer posto de saúde, como tem uma previsão de se fazer uma nova UPA na região de Santa Terezinha. É lógico que é importante que se faça, porque aquele local, só a título de exemplo, aquele local não é local apropriado para se ter uma UPA. E a região de Santa Terezinha também, só a título de exemplo aqui, Cleiton, é uma região que hoje tem mais de 100 mil habitantes. Agora ter uma única UPA não é suficiente para atender a demanda. É absurdo, é? Exato, não é suficiente. E o local que está ali também não é local apropriado. Quando chove, é enchente, alaga tudo.
E o povo sofre muito com isso. E aí você fala, mas como resolver isso? Resolver com o secretário da saúde, que de fato não concilie, como o secretário atual faz, não concilie faculdade com a Secretaria Municipal de Saúde, que é uma situação muito complexa, muito complexa. Vou dizer que uma das mais complexas é a saúde. É o maior gargalo que a população enfrenta hoje é a saúde, tá? Porque a educação avançou bastante também nessa gestão. Eu acho que devo ter aqui a hombridade de reconhecer que o Bruno, o secretário municipal de educação, ele conseguiu colocar em 37 mil crianças, ele uniformizou 37 mil crianças na cidade. Então, avançou? Lógico que avançou. Avançou sim, devo reconhecer isso. Agora, lógico que você, se tem um Bruno que desenvolve um bom trabalho na educação, você também deve ter um Bruno na saúde. Você deve ter um Bruno aonde? Na habitação. Não se tem. É lógico que se você não tiver um planejamento, uma boa equipe, Felipe, você não consegue avançar aqui. E recursos nós temos. Não há dúvidas com relação a isso. Todo o nosso trabalho, nosso programa de governo está baseado naquilo que nós estamos prevendo para o ano que vem. Lógico que o primeiro ano, não sei se o senhor sabe, é importante que a população saiba que o primeiro ano de governo você não trabalha com o seu orçamento. Sabia disso ou não? É com o do anterior, né? Você trabalha com desse ano aqui. É o plurianual, né? Que fala. Exatamente. Então você vai trabalhar por 24. Então, o primeiro ano é confuso, é complicado, não é fácil. Não é nada fácil, é um desafio muito grande. Agora, lógico que se você consegue montar uma equipe, igual nós temos, uma equipe de pessoas vocacionadas, pessoas que de fato estão compromissadas com a cidade, pessoas que de fato tenham o desejo de fazer um plano, e nós já fizemos, é importante dizer isso. Quando eu falo fazer, nós já fizemos, está pronto. Alguns ajustes, algumas adequações, isso é natural. E, sobretudo, nós não estamos a população, porque a população pode e deve contribuir bastante. Porque muita coisa boa você consegue extrair da população na rua. Muita coisa boa, não há dúvida com relação a isso. E, lógico, quando você consegue fazer com que essas sugestões, ideias que vêm, você consegue agregar, isso aí deve estar em consonância com o quê? Com a nossa finança. Ou seja, temos ou não temos recursos para fazer? Aí devemos ponderar. Tivemos recentemente, Felipe e Cleiton, na cidade de Barueri, próximo a Carapicuíba, aquela região, e fazem lá um trabalho, o prefeito Furlan, desenvolve um trabalho maravilhoso, viu, Gaba? Por quê? Lá está sendo feito, isso já há 10 anos, um trabalho com deficientes físicos e intelectuais. Eles conseguem atender hoje, Cleiton, cerca de 11 mil pessoas, uma cidade menor que a nossa, com um orçamento menor do que o nosso, naturalmente, e eles avançaram muito nesse quesito. E lógico que nós trouxemos um modelo para cá, adequamos ao nosso orçamento e vai ser possível implementar na cidade. Por quê? O Elevar hoje, que nós temos aí, que conduz a molecada aí, de um lado para o outro, com deficiência física e intelectual, não é suficiente para atender demanda. Não é. Isso é fato. Esse está constatado. É o serviço do município. É o município, mas não é o suficiente. E aí nós trouxemos esse modelo de gestão para cá e colocamos no governo. Paulo, quanto vai gastar para isso? É uma pasta que nós teremos que vai gastar cerca de 18, 20 milhões ano. Está no nosso orçamento, está pronto para ser entregue à população e naturalmente você consegue atender hoje até o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Por quê? Hoje nós temos a Alma, que atende a criançada aí com autista, e a mãe e o pai sofrem muito com isso, viu, Felipe? Porque você não tem um apoio. A criança recebe lá o respaldo, que é importante que se receba de fato. Mas o pai e a mãe, se não tiver acompanhamento também vai sofrer muito com isso. E aí, lógico que se você consegue avançar como avançou a cidade de Barueri, naturalmente você consegue fazer com que essas crianças que são hoje diagnosticadas com TEA e outras deficiências sejam assistidas e, não obstante isso, o pai e a mãe também sejam assistidos. Acho que é importante que nós avancemos com relação a isso. E lógico que o nosso programa de governo é um programa de governo que está à disposição da população. Eu costumo dizer que até se houver a possibilidade, Michele, de nós protocolarmos isso quanto antes na justiça eleitoral é importante, porque você assume um compromisso com a população. E se você não fizer aquilo que você produziu no seu programa de governo, você pode incorrer em crime de estelionato eleitoral. Você pode incorrer em crime de estelionato eleitoral, o que pode ensejar uma cassação de mandato. Então, é muito sério o que estamos fazendo. Não estamos levando como brincadeira isso aqui, não. Com seriedade. Prescaba, gente, não é para amador. Prescaba para quem conhece realmente os fatos da cidade. Né? E vou dizer uma coisa, viu, Pedro, com muita propriedade, querido. Tem muita gente se aventurando aí, não vou dizer o nome de ninguém por questão de ética, que nem eu fazer, a partir da premissa que nós
enquanto, digo nós aqui, Galgava, tá, Michele, aqui nossos pré-candidatos a vereadores, que nós não vamos atacar ninguém. Nosso objetivo não é falar de A, B, C, D, não. É mostrar o nosso plano de governo. Enquanto um ataca o outro, nós vamos fazer assim, ó, eu devo fazer isso para a saúde, para a educação, para o social, infraestrutura, zeladoria na cidade. Eu acho absurdo hoje compilar, como foi feita a fusão aí da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com obras. Hoje é obras que retiram uma árvore, é obras que faz a poda. Isso não é competência de obras, isso é competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E foi tirado isso aí, infelizmente. Então eu vejo que houve algumas coisas aí que, lógico, nessa gestão, e também não é só essa gestão que cometeu erros, eu vou dizer aqui que outras gestões também tiveram sérias dificuldades com relação sobre a educação, porque se eu pega hoje, existe uma deficiência hoje na cidade de vagas em creche, e o ex-prefeito, o Vargas, o que ele fez lá atrás? Ele pegou uma vaga integral de uma mãe que tem uma vaga integral, e a vaga, se eu não estiver equivocado, Felipe, o artigo 208. O artigo 208 da Constituição Federal fala o seguinte, que a vaga é um direito da criança. Aí tá, ele pegou uma vaga integral e passou para meia vaga, meio período. Quando passou meio período, 2 crianças. Aí falou que zerou, não zerou, em hipótese alguma, não zerou. Maquiou, mas não zerou. Maquiou, mas não zerou. A manipulação de números, né? E nós tínhamos também, Felipe, é muito importante ressaltar isso, o Bolsa Creche, que é uma parceria com o privado que você conseguia atender aquele remanescente que não tinha vaga no particular. E aí, em 2018, o que ele fez? Opa, vamos cortar isso aí. Aí, então, logo fez um chamamento público e não avançou, infelizmente. Então, eu pergunto, que mãe e que pai que trabalham nesse meio período? É muito grave isso aí, nós temos que avançar com isso. Inclusive, está o nosso programa de governo também, o Bolsa Creche, retomarmos isso, a parceria com as creches privadas da cidade e dizer também que o nosso desejo, Felipe, é fazer o que o Manuel Davi, o prefeito jovem lá de Tietê, fez na cidade. Ele conseguiu implementar o sistema SESI no ensino fundamental. Poxa vida, aí o senhor fala, tá, mas como fazer isso aí? Recebo toda semana, Gala, o senhor sabe disso, a Michele sabe disso. Toda semana, mãe e pai que me procuram e falam, Paulo, por favor, consiga para o meu filho uma vaga no SESI. Você consegue? Não consegue. Porque o SESI possui uma característica muito importante. Qual? De atender somente filhos que trabalham, trabalhadores da metalúrgica e siderurgia. Fora isso, o comércio não consegue. E quando ele implementou o sistema SESI lá em Tietê, eu consegui conversar com a população, com os professores, todas as crianças uniformizadas, material didático. Ele falou, poxa vida, Paulo, nós demos um avanço muito importante na educação aqui na cidade. E aí quando eu saí dessa reunião com ele, com o secretário municipal de educação, nós fizemos uma pesquisa rápida na praça. Ouvimos a população. O índice de aceitação da população chegou na ordem de 98%. O SESI E com uma redução também de orçamento, de receita. Olha só. Ele gastava cerca de 3,5 milhões no método tradicional. Quando implementou o sistema SESI, caiu para 2,4 milhões. Caramba. Então, ou seja, você consegue dar uma educação de melhor qualidade e reduzir o seu orçamento, o seu custo. Então veja como avança. É só ter boa vontade, planejamento, e você consegue de fato avançar em relação a esses projetos, querido. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que todo problema ele cai na educação. Né? Sim. A gente sempre discute isso aqui e a gente sempre traz esse debate, né? Que a gente começa a discutir sociedade, criminalidade, todas essas questões e fala, cara, tudo passa pela educação, não tem outro caminho. Agora, falando de saúde também, eu acompanhei algumas críticas que a sociedade vem fazendo. Eu moro em Rio das Pedras, então eu não consumo muito saúde pública. É amigo do Marquinhos Zeto, não? Não conheço ele pessoalmente. Meu amigo, deve conhecê-lo, viu? Exímio gestor. Vou tentar conversar com ele esse ano também aqui no programa. E aqui eu vi umas matérias reclamando muito da terceirização de UPA. Como que o senhor enxerga essa questão de terceirizar o atendimento para a população? Acho que são UPAs que são terceirizadas no Vila Cristina no Sônia. E no Sônia, é isso. Uma tragédia. Uma tragédia por quê? Sim, devo ser honesto aqui, porque todas as vezes que pude manifestar na tribuna da Câmara, eu disse o seguinte, nós não podemos deixar a Vila Sônia, que atende Santa Terezinha e adjacências, e também a UPA Vila Cristina, que são 2 UPAs grandes, que atendem uma população significativa. Aí quando se veio a possibilidade de se terceirizar com uma empresa chamada Mahatma Gandhi, o seu histórico, a sua vida pregressa, maculada, porque ela responde a inúmeros processos por fraude, desvio de dinheiro público, uma série de crimes. E você consegue aí, trouxe a empresa para cá, e eu manifestei por várias vezes na Câmara, dizendo o seguinte,
eu sou contra. Aí o senhor fala, tá, mas você é contra e o que você pode fazer por isso, contra isso aí? Nada. Por que nada? Nada porque não passou pela Câmara. É um ato discricionário do prefeito. Lógico que ouviu também, naturalmente, o Conselho Municipal de Saúde, tá? Quem deu o aval foi o Conselho Municipal de Saúde. Então tem que dizer aqui, sabe o que fala, porque não passa pelo crivo da Câmara. Não é a Câmara quem aprova. Não tem nada a ver com a Câmara. O Conselho, ele é um ente, é uma entidade que ele não possui nenhuma ligação direta com o Legislativo nem com o Executivo. Mas ele opina nessas questões. Aí quando opinou, falou, não, é importante que nós consigamos trazer para Piracicaba essa OS. E aí, por vezes, Cleito, eu ocupei a tribuna me manifestando contra. Por quê? Eu navego muito nessa questão de saúde, sobretudo nas UPAs da cidade. E sei que existe hoje uma dificuldade muito grande. Em outros momentos, quando nós tínhamos lá funcionários públicos que são concursados, radicados nas cidades, compromissados com a população, nós tínhamos, a espera vai de 3, 4 horas. E é muito grande, tempo muito grande. Aí você fala, mas como que chegou a esse ponto? Tá, vamos lá. O ex-prefeito Vargas, ele congelou o salário do executivo, do prefeito, em R$ 15.500. E qual a referência hoje para se pagar o salário do servidor público municipal? Do prefeito. É o embasamento e a referência, tá certo? De modo que nenhum servidor público municipal, pode receber mais do que o prefeito, no âmbito municipal. No estadual, do que o governador, e no âmbito federal, do que o presidente da República. Pois bem, dito isso, eu concluo que, quando ele congelou esse salário em 15.500, poxa vida, aos olhos da população é maravilhoso. Mas mal sabe aquele que está na política e vivencia a política do seu dia a dia e sabe como funciona os meandros da política, sabe que isso aí causou um mal muito grande à população. Porque muitos bons médicos da cidade migraram para outras regiões. A exemplo, Felipe, vamos pegar aqui, querido, a cidade de Paulínia, que paga hoje quase R$30.000 por salário para médico. Caramba. Aí tá, o senhor prefere ganhar 15 aqui em Piracicaba ou ir para a Paulínia ganhar 30? Bora. Tá certo, não tá errado. O que foi feito? Um ajuste aí, que agora a previsão para 25, o próximo prefeito, é ganhar aí 27, acho que 25.500, alguma coisa assim, que passa a ser um atrativo aos médicos. E com isso a gente consegue trazê-los de volta. É um salário que talvez aí seja, entre morar em Paulínia, que é distante, e em Piracicaba, onde é a minha cidade, eu fui ganhar um pouquinho menos, não vai ficar em Piracicaba. E aí, infelizmente, nós sempre tivemos essa deficiência. E eu digo que como resolver isso aí, é lógico que com planejamento, nosso futuro secretário municipal de saúde já está fazendo um desenho, porque hoje, querido, muita gente vai à UPA, ela vai à UPA porque não tem médico na atenção primária. O que é atenção primária? São os PSFs, os CRABs das cidades. Nós não temos médico. Quando não tem médico, precisa de uma receita, um medicamento, um exame, é onde vai? A UPA. Telemedicina não ajuda nesse aspecto, principalmente em casos mais simples? Eu acho que até resolve. Eu acho que resolve em parte. Os mais simples, né? Não dá Sim. Mas como você vai conseguir hoje, nem todo mundo tem tecnologia na mão, querido. Sim. Não podemos imputá-lo essa responsabilidade, porque nem todo mundo tem essa ferramenta na mão. Nós temos acesso e com facilidade. Nós usamos isso aí todos os dias. Não é todo mundo, não. Agora, é aquela pessoa pobre, carente, que não tem acesso aos meios digitais. Daí, como fica? Eu penso em equilibrar, né? Tem algo para desafogar um pouco justamente para essa pessoa mais humilde que não tem a condição de ter um aparelho celular, ela sim vai se deslocar, mas quem tem desafoga, não vai atrapalhar a fila dela. Sim. Não sei se é possível fazer esse equilíbrio. Só para concluir aqui com relação à pergunta que você fez, da UES, eu vou dizer que, uma vez eleito, nós temos um compromisso. Lógico que rescindir esse contrato, talvez aí já existam elementos para isso, sim. Tanto é verdade que quando aquela criança deu entrada na UPA do Vila Cristina, que foi picada por um escorpião, e não se conseguiu achar lá o soro anti-escorpiônico, é isso? Essa criança veio a óbito. E aí, lógico que foi proposto por um vereador na Câmara, Gava, um requerimento propondo uma audiência pública para se discutir isso aí, e não foi aprovado. Aquilo foi um tapa na cara da população. Não aprovar um requerimento, uma audiência pública para se discutir uma morte de uma criança, eu acho que é um crime isso aí. É um crime. Em que pese que eu respeito que o plenário da Câmara é soberano. Cada um vota como quer. Mas eu acho que aquele momento era o momento de se aprovar aquele requerimento, dando a condição de se fazer audiência pública e avançar com essas questões e apurar. Mas aí, como a forma de corrigir aquele erro, foi feita uma
CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso aí. E está sendo objeto de investigação pela Câmara, então conduzindo com muita responsabilidade. Eu acho que logo concluído esse trabalho, vai ser encaminhado ao Ministério Público para que providências sejam tomadas, e aí, lógico, feito isso, deve o promotor, penso eu, posso estar muito equivocado, mas acho que não, como advogado que sou, conheço um pouquinho da lei, ele deve denunciar aqueles envolvidos e, naturalmente, fazer com que essas pessoas culpadas sejam, tão logo... Arque as consequências. Exato. Então, eu acho que a nossa missão, se Deus quiser, querido, vai até estudarmos a possibilidade de receber esse contrato, tá? Com a OS, e voltar à UPA do Vila Cristina e à UPA do Vila Sônia, profissionais concursados, como era antigamente, com bons médicos, com bons enfermeiros. Por quê? Eu vejo hoje, quando caminho pelas UPAs aí, Vila Sônia, Vila Cristina, perdeu-se muito a qualidade do atendimento. Perdeu-se muito. Por quê? É médico fora. O médico não tem compromisso com a cidade. Ele dá plantão aqui 12, 24, 36 horas e volta para a sua cidade. Ou seja, qualquer erro que ele cometer aqui, vai achar onde esse médico? Fala, mas tem o CRM, que é fácil de identificá-lo. Tudo bem, daí? É diferente, Felipe, daquele que é concursado, que é radicado na cidade, tem compromisso com a cidade. É diferente, querido. Então, manifestei contrário, sou contra, e uma vez eleito prefeito, se Deus quiser, temos um compromisso de rescindir esse contrato com a SOS e devolver a dignidade aos nossos servidores municipais da saúde, que, sobretudo, enfrentaram uma pandemia sem precedentes. Estiveram ali lutando, colocando sua vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. E, naturalmente, que nós devemos honrá-los e aí coroá-los aí com tudo aquilo que tem de bom, que o poder público pode oferecer de bom aos nossos funcionários, infelizmente, querido, foi a terceirização. E aí, lógico que isso aí criou uma animosidade, uma tristeza muito grande no coração daqueles que trabalhavam ali há mais de 20, 30 anos. E lógico que o nosso objetivo hoje, se Deus quiser, é fazer com que eles voltem lá e voltem coroados aí, sim, com tudo aquilo que tem de bom, que a gente possa oferecer de fato uma forma de trabalho diferenciada, porque à medida que você consegue avançar com o seu projeto, você consegue de fato fazer com que o funcionário que está na ponta lá, que atende a população, trabalhe contente. E quando trabalha contente, você reflete esse trabalho no executivo. O legislativo também, porque se tem uma coisa que vejo como vereador de terceiro mandato, é que à medida que você consegue atender, o prefeito consegue atender as demandas dos vereadores, a Câmara fica contente e caminha com o prefeito. Aí o senhor fala, tá, mas vivemos num país aqui que era 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, independentes, porém harmônicos, não é isso? Independentes, porém harmônicos. Perfeito. Aí, essa harmonia tem que existir. Sim, com certeza. Esses poderes. E à medida que você consegue atender de uma forma efetiva as demandas que chegam do legislativo, poxa vida, você consegue deixar o vereador contente e, sobretudo, a população. É o mais importante. Você está falando aí dessa terceirização, que é uma parceria público-privada que aconteceu ali na saúde, né? Você julga que toda a parceria público-privada ou é essa que não deu certo e outras podem ser efetivas? Olha, eu me manifesto contra a parceria público-privada, de modo geral. Por quê? Já tivemos uma tragédia lá atrás também, salvo engano, em 2011, 2010, com a parceria público-privada com a Mirante, que privatizou o esgoto da cidade. O Vargas Negri, ele mandou um projeto para a Câmara, não estava na Câmara. Eu não estava na Câmara nessa época. E se estivesse, teria votado contra. E o receio que tem hoje é também, o medo que tem, é de terceirizar o SEMAI. Tem muito medo disso aí. Então, quando se fez essa parceria público-privada, privatizando o esgoto da cidade, infelizmente, eu não posso ser conivente com um erro dessa natureza, porque, Cleiton, vai dizer, Paulo, por que isso aí? À medida que você paga hoje, você gasta hoje R$200 em consumo de água, você paga 200 de esgoto. Como consegue mensurar o esgoto? Da onde foi feita essa matemática? Não existe isso, Felipe. Não existe isso, querido. Não faz muito sentido também, não. Não faz sentido. Pera um pouquinho. A água que o senhor consome, o galo que você consome, você sabe quanto você consumiu. O de esgoto não. Agora, o esgoto não. Agora, da onde foi tirada essa conta? Viu? Da onde foi tirado isso aí? Quem fez esse estudo? Um pouquinho, não podemos. E detalhe importante, aquele que não paga, o contribuinte que não paga, Gava, que não paga o talão de água, Michel, tinha um talãozinho de água lá, 100 de água, 100 de esgoto, que é proporcional, tá certo? Sim. O gasto é proporcional. 100 de água, 100 de esgoto. Ele deixa de pagar porque a dificuldade hoje é grande na cidade. Muita gente está sofrendo aí, não tem salário, não tem renda, e aí, lógico, que deixa de pagar. O contrato é tão bem fechado do SEMAI com a Mirante, que a Mirante não deixa de receber. Sabe disso? Ou seja, o SEMAI não recebe do contribuinte, mas tem que pagar o Mirante. Não concordo com isso. Temos que rever esses contratos. É lógico, transporte público também é uma concessão, é uma parceria público-privada, mas deu certo. Acho que o que precisa na cidade é só avançar com ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado,
Fala, mas é possível? Lógico que é possível. Lógico que é possível. Nesse contrato que temos hoje aqui, querido, talvez agora, a partir do mês de maio, junho, passa a operar uma empresa na cidade aqui, que, se não me engano, acho que é Rápido Campinas, alguma coisa assim. É isso mesmo? Eu acho que Acho que Rápido Campinas, né? salvo engano, é isso. Ele parece que a empresa vai oferecer, sim, ar-condicionado, Wi-Fi, dentre outras melhorias ao nosso contribuinte, à nossa população. Então, acho que isso é importante que nós reconheçamos. Agora, eu volto a dizer, eu sou contra parceria público-privada. O bem público deve ser administrado pelas parcerias de pequeno porte, pode até se fazer, é necessário que se faça. Para agilizar e com relação também à eficiência do poder público, você deve fazer, mas de pequeno porte. Agora, esses contratos vultuosos, como o Mirante com o SEMAI aí, por 30 anos, por sinal, eu não posso concordar com isso, querido. Não posso, não devo. De igual modo, essa UES, que levou de Piracicaba aí 200 milhões, está em detrimento dos funcionários municipais aí que estavam ali lotados, trabalhando há mais de 20, 30 anos, querido. E, infelizmente, nós sabemos que todos que estavam ali são pessoas dedicadas, trabalhadoras, vocacionadas, que sempre desenvolveram um trabalho maravilhoso e atendendo bem a população. Lógico, com isso nós perdemos muita qualidade no atendimento e vejo hoje que há uma vazão de pessoas, de migração de pessoas da UPA, do Vila Cristina, do Sônia, do Resende e Piracicamirim. Por quê? A qualidade dos médicos é muito superior. É fato, isso é fato. Eu vejo hoje, ando muito, Felipe, pelas UPAs aí. O Gaba está comigo sempre. A Michele também. Então, eu vejo que muitas pessoas que moram na região lá do Novo Horizonte, Tatuapé, Raposo Tavares, Paulicéia, Paulista, devia ir onde? UPA Vila Cristina, que é mais próximo. Vai para onde? Piracicamirim ou Vila Resende, porque a qualidade do atendimento é muito melhor. E lógico que gerou-se também um receio, um medo muito grande por conta da criança lá que veio a óbito. Naturalmente, isso aí cria uma certa insegurança, que você quer o melhor para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, nisso, ou para você mesmo que precisa da UPA. Então, infelizmente, querido, nós sabemos que não avançou nesse aspecto aí, e volto a dizer aqui que sou totalmente contra parcerias público-privadas. Tem que apostar nos nossos funcionários, que são concursados, que são radicados na cidade e que são compromissados. Esse é o nosso desafio. Uma outra coisa também é a questão do SEMAI, né? O que é SEMAI? SEMAI das Pedras sai. O SEMAI tem bastante crítica nessa questão de falta de água, desperdício, parece que perde-se uma porcentagem grande. 50% é perdido, de água tratada, né? Em tubulação. As perdas físicas. Tem como o prefeito atuar nisso para resolver em 4 anos ou é um trabalho de mais longo prazo? Nosso planejamento hoje, nós já identificamos quem será o nosso presidente da autarquia. Devo só poupá-lo com relação ao nome nesse momento, porque ainda ele está... é o Esquiavuso? Oi? Ainda é o Esquiavuso que era o presidente? Não, agora recentemente é o senhor Arthur. O Esquiavuso foi na época do Barjas. O André Esquiavuso foi prefeito lá acho que de Saltinho. E foi depois aqui na cidade, ele foi presidente do SEMAI. E essa indicação é política, é pelo prefeito? Sim, política. Mas é uma indicação técnica. Por quê? A pessoa que eu estou indicando para assumir a autarquia, o SEMAI, ele tem 46 anos, o SEMAI. Engenheiro formado. Alguém já lá de dentro. Lá de dentro. Legal. E devo apostar. De igual modo, Felipe, também o nosso secretário municipal de saúde também é concursado, com mais de 20 anos atuando na rede. Legal. Então nós estamos apostando em quem? Essa estrutura. Nos servidores de carreira. Esse é o nosso desafio, querido. E aí, lógico, o senhor pergunta, como resolver isso aí em 4 anos? Se é possível ainda, nem sei E se é possível, eu entendo que sim. Porque já conversamos com a pessoa que nós indicamos, eu falei, o que fazer? Nós temos hoje, em perdas físicas, 55%. 55%. Terrível isso aí, terrível. Nada dá certo. E aí eu pego Do 100 sobe a 45. como uma comparação, Felipe, a região lá do Cobaia Líbano, quando nós tínhamos uma dificuldade lá atrás muito grande com falta d'água. O pessoal sofria muito ali. Pau Queimado, Suíça, Novo Horizonte, Tatuapé, enfim, toda aquela região que era abastecida pela caixa d'água da Paulicéia, não conseguia atender a demanda. Santo Antônio, Vitória, São Jorge, toda aquela região, Paineiras, uma região muito grande, muito vasta. Santa Fé 1, 2, 3, Santa Clara hoje. É lógico que numa gestão compartilhada, um diálogo que estabelecemos com a gestão anterior, foi feita uma caixa elevatória no Cobaia Líbano, com 4 milhões de litros de águas. Hoje chega na minha casa, eu moro no Horizonte, resolveu definitivamente o problema de falta d'água. Existem pontuais que existem aí, mas eu faço uma comparação, querido. Se você conseguir fazer em Santa Terezinha, só que um exemplo aqui, o pessoal sofre muito lá, que é captando água
do capim fino. Existem outros meios para se resolver isso aí também. Se você fizer uma estação elevatória naquela região com investimento em adutora, você consegue atender 100% daquela população, porque lá atrás é uma coisa que é louca dizer isso. Em 77, você era vivo ainda? Você era vivo? Em 77, Felipe, acho que ninguém era vivo aqui, só o Gama. Eu, os dois aqui. Em 77, o saudoso João Herman Neto. O saudoso João Herman Neto, que foi prefeito da cidade, um homem que veio além do seu tempo, muito inteligente. Ele falou, olha, se nós não captarmos água do rio Curumbataí, em 10 anos, Piracicaba vai ter uma crise hídrica, vai faltar água. Ô, João, você é louco, isso não vai acontecer nunca. Temos aí o rio de Piracicaba, que é suficiente para atender a demanda de Piracicaba. Pois bem, quanto hoje é captado, sabe dizer? Curumbataí? Sabe dizer, Felipe? Eu acho que é 100% de 90%. 90%. Aí pergunta, mas como? Como isso aí? 90% porque não capta do rio Piracicaba? Porque o rio Curumbataí é menos poluído. É menos poluído, é menos gasto. Então, logicamente, que você consegue, de fato, avançar com essas questões que em 4 anos, porque tem planejamento. E já está pronto o plano. E aí, lógico que a nossa maior aposta é valorização do servidor público municipal. E à medida que você consegue valorizá-los e, sobretudo, dar oportunidade para que eles possam crescer na autarquia, você consegue fazer com que eles possam, de fato, abraçar o projeto e aí, lógico, com boas ideias, você consegue sanar esses problemas aí. E para isso, nós temos que buscar recursos em São Paulo, com o governo do Estado, também com o governo federal. E aí, lógico, que com o que nós temos aqui é possível fazer sim um trabalho, porque faço uma comparação aqui até hilário. Faço uma comparação aqui que nós tínhamos esse problema no Horizonte, que é um bairro carente. E hoje temos também em Santa Terezinha, que é um bairro muito bom, por sinal. Sim. Muito bom, estruturado, bairro muito bem planejado. Contudo, existem muitas deficiências, as quais já falei da saúde aqui, de outras coisas também. Você pega aqui no Piracicaba. Já fomos demandados, Felipe, com moradores, que também reclamou que estava faltando água. Acho que minha mãe está no meio desse. Poxa vida. Jardim Monumento, de igual modo. Então, querido, o problema hoje é na cidade toda. Não é só um ponto específico. Lógico, aquela região do Cubaiá, Líbano, atendeu ali porque foi feita lá uma estação elevatória com 4 milhões de litros de água. É lógico que você conseguiu resolver e eu acredito também que se conseguir fazer esses 4 anos, é possível que nós consigamos fazer sim uma caixa elevatória ou 2 na Santa Terezinha, você consegue atender aquela região. Alvorada, Secap, São Francisco, Terras de Treviso, toda aquela região. Chapadão, se você fizer também investimento em estação elevatória, adutoras, não é um investimento tão alto não. É barato? Não, não é barato. Mas também não é um valor que seja tão exorbitante a ponto de você não conseguir fazer. A cidade tem capacidade financeira. Tem capacidade para sim, com certeza. Então, lógico, nós teremos a humildade, sobretudo, de buscarmos recursos. Governo do Estado, governo federal, e aí sim avançar com essas parcerias não público-privado, pelo amor de Deus, mas parceria com o governo federal e com o Estado, para que você possa, de fato, avançar e devolver à população aí aquilo que é o básico, que é ter água na torneira, é ter uma saúde de qualidade. Acabamos de vez aí com essa demora de atendimento aí nas UPAs aí de 6, 7, 8 horas. Implementou um sistema recente lá, até mudando de assunto aqui, só para comentar minha fala, na saúde, na UPA do Piracicamirim, que está demorando 7, 8 horas. O erro do médico, do enfermeiro, não é. O erro do sistema que foi implementado lá. Tem um planejamento, querido, para se implementar aquilo. E aí, naturalmente, quem sofre isso é a população. 7, 8 horas de atraso. Então, infelizmente, nós sabemos que o que faltou para essa gestão, e outras gestões também, foi plano de governo estratégico para atender a população, e para isso nós temos uma equipe formada, com bons profissionais, dedicados, vocacionados, e que estão imbuídos o mesmo propósito que nós, de trabalharmos em favor da população que tanto sofre no dia a dia e conseguir sim avançar com isso, se Deus quiser, primeiramente. Peço a Deus todos os dias nas minhas orações, querido. E quando Deus apareceu para Salomão e falou, Salomão, peça o que queres, que será dado. O que ele pediu? Sabedoria. Então o que peço hoje a Deus é sabedoria, uma vez eleito aí para poder administrar essa cidade, com muita eficiência, com muito zelo, com austeridade e muito trabalho. Esse é o nosso lema e acho que isso aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar com isso. Só uma coisa que eu não sei se eu que não entendi. Fazendo essa estrutura de caixas elevatórias, é possível seguir para um próximo passo de eliminar essas perdas de água na rede? Não. São 2 trabalhos distintos. Distintos, sim, sim. São 2 equipes. Uma equipe vai tratando dessa questão das caixas elevatórias, tá? Para não faltar água. Adutoras, isso é o primeiro passo. E lógico que num plano, uma forma paulatina, você conseguir daí fazer esse trabalho de perdas físicas aí, que é um investimento alto. É investimento alto, viu, Cleiton? Investimento alto. Escavar. Mas é possível fazer sim, querido. Em 4 anos. É possível fazer em 4 anos, com certeza. Não há dúvida com relação a isso. Digo com propriedade, porque conversei, talvez eu não tivesse condições de falar para os senhores hoje aqui se seria possível ou não. Mas tive uma conversa. Meu futuro presidente,
da autarquia e disse, Paulo, é possível nós repararmos esse erro de perdas físicas em 4 anos e é possível sim nós resolvermos essa crise hídrica hoje, que assola a população com falta d'água todos os dias. É possível fazer. Porque se cair para 20% já tá bom, né? Não, porque esse custo da perda, quem paga é a população, né? A população, exatamente. Não tem jeito. Você produz 100, sobra 45, se eu estou pagando sobre os 100. Hoje o esgoto é tratado 100%, né? Não, não é. Não é? É a propaganda que se faz. Não é. Olha, eu vou dizer aqui, é até ruim falar. É até ruim falar porque o Barjas, onde ele vai, ele fala que a cidade de Piracicaba, o esgoto está 100%. Onde o Barjas passa, ele fala, não, mas Piracicaba, nós fizemos lá atrás a parceria Primeira privada. cidade do Brasil até 100%. A primeira cidade, não é. Isso é conversa. Sério? Conversa. Eu faço um desafio aqui, Felipe, aos senhores aqui, com todo respeito, com todo respeito, e faço um desafio à população também que nos acompanha nesse momento aqui, para visitar comigo lá, a região de Santo Antônio, que tive recentemente lá, esgoto a céu aberto, a região ali do Parque dos Sabiás, dentre outras regiões da cidade, consigo numerá-las aqui. Quem quiser ir comigo lá e constatar em loco que de fato nós não temos 100% do tratado, nós não temos, querido. Não temos. Essa é uma narrativa que não retrata a realidade. Não cola. Não cola. Então, tanto é verdade que nós somos demandados todos os dias com problema de esgoto na cidade. O esgoto. Aí você consegue identificar que, de fato, essa narrativa ela não retrata a realidade. Isso aí é enganar o povo, é engodo. Enganar o povo. Por isso que eu volto a dizer, uma vez eleito, se Deus quiser, primeiramente, é fazermos aí um estudo para tentarmos aí fazer com que esse contrato, essa parceria que existe hoje, SEMAI e Mirante, seja revista. Não sei ainda como iniciar isso. Há um estudo com o nosso futuro presidente do SEMAI e, lógico que com esses problemas que nós temos na cidade hoje e algumas discussões já houveram na Câmara por meio de audiência pública, é possível sim você identificar alguns erros que foram cometidos nesses 12, 13 anos aí que você pode de repente até culminar aí numa rescisão de contrato. Penso eu, tá, querido? Isso aí é uma coisa hipotética por hora, que se eu dissesse aqui com 100% de certeza, talvez eu estivesse incorrendo num erro muito grave. Bom, nada melhor que alguém formado em direito constitucional para verificar esse tipo de coisa. Né? Tem que verificar o contrato, né? Contrato é complicado. Contrato é complicado. Ainda mais para esses contratos que são de longo prazo, de 30 anos, tem que revisar. A gente aqui no Store Talks, a gente fala essencialmente sobre empreendedorismo, né? Então, o nosso público essencialmente é empreendedor ou quem almeja empreender. O que o senhor acha que a cidade pode desenvolver melhor para que mais empreendedores... Porque a gente acredita que empreender é o melhor trabalho social que existe. Você emprega outras famílias, as famílias vão ter renda e distribui-se melhor a renda através de negócios e não através de assistencialismo. Né? Como que a cidade pode fomentar mais o empreendedor? O que você vê nesse lado? Eu vejo da seguinte forma, Felipe. É até engraçado porque eu fui demandado por algumas vezes, um grupo de coreanos, empresários coreanos, que falaram, Paulo, poxa vida, nós queremos investir na cidade de Piracicaba, uma cidade pujante, como aqui a Exalc, nós temos aqui um polo muito importante, o Uninorte, tá? Que acho que é muito importante que nós reconheçamos isso, que a galera avançou bastante. Contudo, eu vejo que é necessário que se tenha incentivo fiscal. À medida que se tem incentivo fiscal, você consegue, querido, de uma forma muito tranquila e muito responsável, sobretudo, você consegue atrair empresários para cá. Porque eu faço uma comparação aqui, Felipe, muito simples, o senhor que é Rio das Pedras vai entender, porque fui procurado por um coreano, um empresário, e falou, Paulo, eu quero colocar minha empresa aqui na cidade, eu moro aqui na cidade. Sou coreano, nascido na Coreia, mas quero colocar minha empresa aqui na cidade, pago meus impostos aqui, moro aqui. Uma cidade linda, abandonada, porém linda. Mas eu não consigo falar para a administração para poder, de fato, saber se existe uma área para eu começar a construir uma empresa e empregar 600 pessoas. Aquilo, eu digo para os senhores aqui, que eu senti uma alegria muito grande no coração, porque eu falei, poxa vida, que bacana, se estabelecesse um diálogo com esses empresários que querem investir na cidade, você conseguia daí construir uma fábrica para empregar 600 pessoas, 700 pessoas, gerar emprego, renda, naturalmente fazer com que todo esse trabalho que você falou de dificuldade que existe hoje do microempreendedor, porque é uma cadeia, tá certo, Felipe? À medida que você consegue colocar uma fomenta outros, exatamente, Felipe, exatamente, tá? E aí o que eu tive que fazer? Eu falei, poxa vida, como você está encontrando dificuldade para falar com a administração, eu vou levá-lo para que não se perca para Jundiaí, para Sorocaba, Bauru, outras cidades, para a cidade de Corbã. O prefeito é meu amigo, Marquinhos Buzeto. Falei, Marcos, o senhor tem interesse? Opa! Vem para cá, que eu dou o lote aqui, fazendo todo um planejamento, na legalidade, nada fora da legalidade.
E aí você consegue... Ele trouxe lá uma empresa que emprega hoje, tem um projeto aí para 2, 3 anos, para se empregar 600 pessoas. Em Rio das Pedras? Em Rio das Pedras, sim, Cidade sim, toda. sim. Não, lógico, sim, sim. Cidade inteira. Então, o que falta é isso. Nós tivemos um caso muito sério aqui na cidade, também na gestão do Vargas, que a Kraft, a antiga Nabisco, Nossa, verdade, perdeu. perdeu a possibilidade. Por quê? Não quis negociar. Nossa, aquilo Se ali não estabelece o diálogo, querido. virou Quase 1.000 elefante branco empregos. agora, né? Não, Porque tá na mão. Quase Tá mil, tá na mão, quase tá 1.000 bom. empregos, viu, Felipe? Nós perdemos. Diretos, né? Diretos, Indiretos. exatamente. E aí cai naquilo que você falou, é uma cadeia. Naturalmente que afeta também o microempreendedor. Vai chegar toda a Então, cadeia, né? exatamente. Eu ganho, Chega na tenho ponta. lá 1.000 empregos, eu tenho mais pessoas consumindo na padaria, no mercadinho, em todo lugar. Exatamente. Então, o nosso objetivo é esse. Espaço físico nós temos para isso. É possível expandir essa questão e, obviamente, que você consegue daí, com incentivo fiscal, dialogando, você consegue avançar com essas questões aí e atrair boas empresas para cá. Já temos também um secretário incumbido com essa responsabilidade. É lógico que você consegue avançar com essa questão e fazer com que a cidade possa hoje gerar mais emprego, renda, e você consiga também atender o micro e pequeno empreendedor, porque são Que é esses a aí, maioria, tá? né? É a grande Exatamente. massa. Esse é um ponto que eu vou deixar aqui a minha crítica. Eu espero que eu consiga falar com o Luciano e com o Barros, que eu vou criticar eles também. Melhorou um pouco, mas eu tinha uma dificuldade, eu sou contador, então eu tinha uma dificuldade muito grande em abrir empresa. Era mais rápido a resposta do Estado e da Receita Federal do que da Prefeitura. Isso era muito absurdo. O CNPJ saía, mas eu não conseguia emitir a nota dos meus clientes, porque a Prefeitura demorava, já tive casos que demorou 60 dias para liberar um escritório administrativo. Não tem impacto ambiental, é o pequeno empreendedor que trabalha de casa com computador, tem uma dificuldade muito grande. Ele não tem impacto, ele não gera produção, é computador ligado à internet. Eu não conseguia emitir nota. Por quê? Porque demorava para a prefeitura avaliar o processo dele e liberar a inscrição para fazer a emissão de documento fiscal. Melhorou um pouco agora com o Piracicaba, cidade sem papel, mas o sistema ainda é muito confuso. Então hoje o contador ele chega para fazer um procedimento, se você vai na prefeitura e questiona, eles falam, tá tudo Piracicaba sem papel agora, tem que ir lá no site. Você chega numa plataforma nova, eu não tenho nenhuma instrução, eu não sei onde eu tenho que ir. E não está 100% claro, fica um negócio meio confuso. Você vai na tentativa e erro, e isso gera ônus, gera tempo, perde tempo. Então eu não sei o que você pode fazer se vier a ser eleito, mas é uma coisa que precisa ter olhado com mais carinho com os empresários de Piracicaba. Cleiton, é importante, querido, ouvi-los, porque, senhores contadores, nós tivemos, salvo engano, 5 meses atrás, eu recepcionei na Câmara cerca de 30, 40 contadores, extremamente preocupados, extremamente entristecidos, insatisfeitos, porque, pera um pouco aí, chegou-se a demorar 40 dias para se emitir uma nota, é isso? Para você abrir a empresa, na verdade. Dias, isso. E consequentemente nota também. Uma coisa impacta na outra. Exato. O cara não consegue vender nada nesse período. E aí, falei, poxa vida, como resolver isso aí? Pensamos então numa audiência pública. Mas será que vai avançar isso aí? Não vai. Não é porque implementou alguns sistemas aí, a secretária de Finanças, penso eu que pese que era de carreira, mas eu acho também que pode ser que está encontrando algumas dificuldades em fazer a gestão na pasta. Ah, querido, você tem que ter toda uma conversa com os funcionários de carreira que eles estão, que podem dizer para você, ó, esse caminho aqui é o caminho que vai ser um caminho que vai simplificar. O sem papel, eu vejo com uma ressalva, o sem papel. Por quê? Quando implementou o sem papel na cidade, foi colocado lá para os funcionários, os servidores da finanças, ó, você tem esse compromisso aqui de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Houve treinamento? Não houve. Complementando isso que você está comentando, eu tinha um processo parado há 20 dias, eu liguei para conversar, uma menina me atendeu, ela quase chorou no telefone. Ela falou, vou colocar um sistema novo aqui, eu não sei fazer sistema novo, eu tenho que imprimir tudo que você coloca na internet, que é para ficar sem papel, eu tenho que imprimir aqui dentro da prefeitura. Eu falei, mas aí você não resolveu nada no nosso problema. Prejudicou vocês e prejudicou a gente. Cleiton, você está vendo o que eu estou falando aqui, querido? É a realidade, porque eu ouço, quando você consegue ouvir a população, o servidor municipal, você consegue entender que, de fato, eles têm boas ideias. Sim. Boas ideias, boas sugestões. Sim. Só que se você não tiver a sensibilidade e a humildade de reconhecer que eles podem contribuir muito com o avanço... E dar a base para eles fazerem isso. Lógico, e dar instrumento, ferramenta, condição de trabalho, sobretudo. Aí você consegue, sim, avançar com isso aí, querido, porque eu acho absurdo o contador chegar e falar assim, Paulo, eu tenho que me recorrer a Saltinho para uma empresa lá, porque lá abre 2 dias. 1 dia e meio, 2 dias. Rio das Pedras também abre mais rápido. Também Rio das Pedras. Nós somos hoje... Está tirando a empresa daqui para lá. Exato, querido, tirando a renda daqui. Exatamente. Nem que a cidade vizinha, que for irmã, mas eu ainda aposto em Piracicaba.
É a Sim. minha cidade. É o nosso polo, né? Nosso polo, É a exato. maior cidade, Sim, né? Não sim. é à toa que a capital da região metropolitana de Piracicaba. Somos a sede. A sede. Exatamente. Tem Mas é muito isso. trabalho pela frente, pô. Temos. Ah, se puder deixar, eu Meu, fico a isso. tarde toda aqui. Mas a gente também tem que liberar o palco, porque a gente tem mais agendas Agenda. e compromissos agora na parte da tarde, né? Olha, Queria agradecer a tua disponibilidade em atender a gente. Acho que vai agregar para o Trouxe nosso bastante público. informação aí Traz que bastante obrigado. informação. com certeza vai E é agregar. isso aí. Aí depois, se ganhar, você volta aqui para a gente bater um papo. com certeza, com certeza. Só para cumprir minha fala aqui, Sim, meu querido. fica à À vontade. vontade. Dá para na pesquisa que naquele momento, que se as eleições fossem naquele momento, nós estaríamos no segundo turno. Opa, isso já é. Então, a Paraná Pesquisa, que é um instituto muito sério a nível de Brasil, a nível de federação, estado, município, uma referência em pesquisas eleitorais, dizia que se as eleições fossem naquele momento, eu, Paulo Campos, estaria no segundo turno com o Vargas. E o nosso projeto é continuarmos aí nessa toada, com esse mesmo trabalho. Porque se aparecemos lá atrás, em segundo nas pesquisas, e estaríamos no segundo turno com o Vargas, conseguir avançar um pouquinho mais. Lógico, hoje com uma estrutura um pouco melhor, montada a nossa equipe, de secretário de saúde, educação, social, infraestrutura, habitação. Você consegue daí, lógico, levar de uma forma um pouco mais simplificada a população. Eles vão entender que, de fato, nós temos um plano de governo consolidado e que vai atender, sim, a contento da população. E, sobretudo, ouvi-los. Eu acho que é o mais importante, porque dessa conversa que você tem, esse diálogo que você tem com as pessoas na rua, você consegue extrair muitas coisas boas. Com certeza. E lógico que daí você consegue avançar nas pesquisas também. Legal. Então nós temos esse propósito, esse é o nosso desafio. E sabemos que Deus está à frente e Ele está na frente, tudo corre bem. E temos a certeza que, sendo a vontade dEle, nós vamos para o segundo turno e vamos vencer a eleição, se Deus quiser. Boa sorte para vocês aí. Obrigado. É uma corrida longa. Vocês têm rede social onde vocês mostram trabalho, alguma coisa assim? Quiser passar para o pessoal aí, Tenho sim. pode ficar à vontade de contar. Se a Mi puder falar, Mi, que eu sei que você faz as postagens para mim, querida. Corre aqui na Beleza, Mi? câmera, amigo. Socorra aqui, por favor. A gente deixa o link aí, quem quiser entrar em contato. É vereador Paulo Campos 2, Tá. tanto no Instagram quanto no Facebook. É só Legal. procurar. Vereador Paulo Vai Campos. estar aqui embaixo também. A gente vai pôr aqui na descrição, pessoal. Isso aí. Em algum canto aí. Paulo, agradeço mais Obrigado. uma vez aí sua presença. E você que ficou até o final, já deixou seu joinha com certeza e se inscreveu no canal, né? Não E deixou? se não deixou, deixa. É. Semana que vem tem Semana que mais? vem tem mais? Semana que vem Valeu, tem mais. galera. Até mais.